Aí, pronto, gente. Agora é oficial. Agora estamos abrindo mesmo a live, tá? Agora é oficial. Então, é, eu vou aguardar a Cris. Boa noite, querida. Bem-vinda. Vamos aguardar. Todo mundo entrando. Emília, querida, boa noite, bem-vinda. Doutora Joyce já entrando. Nós fizemos um teste agora há pouco. Lu, a Luciane também está entrando. Ai, que bom, gente, que legal. Fizemos um teste agora há pouco com a doutora Joyce, deu tudo certo. E então, já estou aceitando as duas aqui. Aceitei as duas aqui, tá? Oiê! Oi, Lu! Eu tô aqui me ajeitando. Bom dia! Ô! Oi, Lu. A Lu vai assim no consultório também, doutora Joyce? Ai, eu amo. Na verdade, nossas consultas são mais virtuais, né? A gente não se encontra presencialmente só uma vez, né, É. Lu? Tá caindo Mas aqui no eu amo. celular. Mas é sempre assim, né, doutora? Adoro, sempre. Sempre assim. É. Que bom. Definitivamente tá caindo meu celular aqui, mas vai começando já aqui, porque aqui eu só enquanto eu me ajeito aqui. Na Coreia não tem tripé para vender? Não tem um Não tem negocinho para nada você colocar o seu... vai sair. Você sabe que hoje eu acabei em Uma 5 live, eu sei. minutos acabou uma live. É. E aí era live em outra plataforma, daí eu tive que ajeitar tudo. Agora, por incrível que pareça, até tem um tripé aqui, mas o tripé tá caindo. Então, vai se ajeitando Eu aí, vai se ajeitando. vou me Bom, ajeitando. isso. Deixa eu dar boas-vindas primeiro para o pessoal que está entrando aqui na live. Sejam todos muito bem-vindos. Eu já vi que as meninas que já estão participando da comunidade 50 Tons de Glamour já estão por aqui. A Emília dando boa noite. Eu vi a Cris, vi mais alguém aqui. Bom, enfim. Se você não está participando ainda da comunidade, é a oportunidade agora, viu? Assiste a live com a doutora Joyce, que vai ser sensacional. E depois aproveita para vir fazer parte da comunidade com a gente, tá? A Lu é uma das criadoras, ela é a idealizadora, a mentora do projeto, e ela está lá do outro lado do mundo conversando com a gente. Ajeitou o tripé aí? Conseguiu Ai, ajeitar? ajeitei, acendi a luz, tudo, agora eu tô aqui. Agora tá, agora ela chegou de verdade, tá? Bom, então, quero agradecer muito, viu, vocês todos que já estão aqui presentes, agradecer pela participação e lembrar uma coisa. Na verdade, são duas coisinhas. Primeira, clica no coraçãozinho que está do lado da barra de comentários para que a live seja mais atraente para o Instagram, ele mostra para mais pessoas. Isso ajuda não só o perfil, mas as pessoas, as mulheres que estão em busca de alguma orientação com relação ao tema de hoje, sexualidade na menopausa. Tá? E, em segundo lugar, clica no aviãozinho e manda a live ao vivo, direto, para alguém, algum amigo seu ou amiga do seu perfil do Instagram. Você pode fazer isso, é só clicar no aviãozinho e mandar para as pessoas, tá? Então, além de ajudar a comunidade 50 Tons de Glamour, você pode ajudar uma amiga que está precisando dessa orientação. Lu, quer apresentar a doutora Joyce? Porque Ah, vocês já têm, né, assim, né, quero. né? Então, por Eu favor. quero sim. Bem-vinda, muitíssimo bem-vinda, doutora. Muito obrigada por estar aqui, viu? Bom, boa Obrigada. noite, boa noite para todo mundo aí. Super obrigado por participar. Eu tô vendo que tem uma lista grande. Ai, que delícia, gente. Isso me deixa Tem. arrepiada. Como a Jack falou, 50 Tons de Glamour é um projeto de coração mesmo. Eu pensei em criar essa comunidade durante o tempo que eu estava passando pelo climatério, por esse começo de menopausa, e eu senti tanta dificuldade, não só de tratamento, porque, na verdade, isso é o que tem mais disponível, mas eu senti dificuldade de encontrar palavras acolhedoras, de encontrar, sabe, uma luz no fim do túnel? Eu falava que de 9 de cada 10 artigos que eu lia
parecia que era ladeira abaixo, assim. E não é, né? Não é, na verdade. É só simplesmente é um período da vida. Ainda tem gente que considera a menopausa como uma doença, e não é uma doença, é uma fase da vida, assim como é. Como se a nossa adolescência foi fácil, né? A parte da adolescência foi tão complicada. E uma outra coisa que eu estava pensando aqui, enquanto eu estava escrevendo o artigo, Jaque, que eu acho que eu nunca falei, mas quando a minha menstruação, quando eu menstruei pela primeira vez, isso foi uma fase muito difícil para mim. Eu não sabia lidar com isso, com 10, 11 anos, eu não sabia lidar. Então não foi algo natural, assim, foi algo traumático. E aí eu falei para mim mesma, assim, não, eu não vou fazer a menopausa ser traumática, como foi eu nem sei como chama direito, tecnicamente, é quando a gente menstrua. Mas, enfim, de toda forma, é isso que a gente criou a comunidade, com o objetivo de mostrar para as mulheres que elas podem redescobrir a liberdade de serem elas mesmas, que é simplesmente uma fase de vida. E é lógico, nós não somos médicas ou profissionais da saúde, então a gente vai cada vez mais aí trazer profissionais que trabalham efetivamente, experientes, e não só essa questão. E aí entra a doutora Joyce, profissionais que de toda forma têm esse mesmo pensamento, porque a doutora Joyce é a minha médica e ela me acolheu assim de uma forma Ela é a médica, ela é a médica da mulher do Firmino também, sabia? Maravilhoso, achei perfeito. Firmino é demais. É a doutora Joyce. Eita, doutora Joyce! Eita. Doutora, boa noite, obrigada. Em primeiro lugar, se apresenta, fala da sua formação. E uma outra dúvida, isso eu nunca perguntei, por que você escolheu a ginecologia como profissão? Ai, que legal. Então vamos lá, né? Eu gostaria muito de agradecer a Jaque, eu conheci recentemente, né, Jaque? A Lu já é minha paciente virtual, porque a gente só se encontrou uma vez na vida até hoje, porque não moramos no mesmo país, né? Mas você me abriu muito as portas para essa parte das consultas online. Acho que eu nunca te falei isso também. Ai, que bacana! Porque até então eu tinha um certo preconceito, porque para mim ginecologista tinha que examinar a paciente. Então você me abriu as portas e um outro olhar para a parte ginecológica. Que legal! Então eu acho que eu nunca falei isso para ela, estou falando aqui agora. Ai, que show! Super, super feliz quando você contou sobre esse projeto. Até então eu não entendia direito o que vocês iam fazer, né? Agora a gente está acompanhando, estou vendo e presenciando que vocês estão levando informação para as mulheres. E isso é super válido, porque atualmente as pessoas estão se informando mais, principalmente com essa parte, né, da tecnologia. Antigamente nem tanto, mas agora eu vejo que está cada vez mais difundindo as informações, e isso é muito importante, porque, como a Lu disse, é uma fase que não é fácil, mas ela pode se tornar maravilhosa, porque é uma fase da vida que a mulher está totalmente segura de si, são mulheres já bem realizadas, com parceiros, geralmente que são parceiros, então é uma fase que tem para a gente trabalhar junto e tornar muito mais ameno e uma fase de muita qualidade para vocês. Né? Então, eu sou médica e ginecologista. Eu escolhi a ginecologia, surpreendendo-se que foi por causa de uma amiga, não era a minha primeira opção, foi influência de uma amiga. E aí, depois que eu fiz a parte de ginecologia e obstetrícia, eu optei por trabalhar mais com mulheres na menopausa. Ainda faço obstetrícia, que eu tô vendo que tem pacientes minhas aqui e depois vão reclamar, né? Obstetrícia. Existe um amor pela obstetrícia, porque eu acho que eu crio muito vínculo com as pacientes nesse momento, mas as pacientes de climatério e menopausa é o meu foco, é o que eu mais gosto de fazer, justamente por aquilo que a Lu disse. O trazer mais qualidade de vida. Então eu vejo que é uma fase da vida que a gente enfrenta, as mulheres, na verdade, enfrentam como se fosse algo ladeira abaixo, né? E a gente passa a entender
a faculdade ela não ensina muito isso pra gente, mas no dia a dia, no consultório, você começa a entender que você pode ter muita qualidade, você pode envelhecer com saúde. E a menopausa, ela é para a mulher, acho que ela é um marco do envelhecimento, né? Parei de funcionar. Isso. Então, assim, aquele momento que você não menstrua mais, ele é entendido como aquele momento que você não tem mais função, né? Porque a menstruação, teoricamente, ela é para procriação. O sexo, na verdade, ele foi entendido, né, por muito tempo pela parte religiosa apenas para procriação. Exatamente. E aí, quando você entra nessa fase, você para pensar que acabou. Mas não é isso, né? Então, aquele momento que vocês estão muito mais seguras, muito mais realizadas profissionalmente, pessoalmente, por que não a gente trazer qualidade de vida para vocês nesse momento? Então, hoje, a gente observa que a expectativa de vida está aumentando. Então, as mulheres, elas vão levar o período da pós-menopausa por muitos mais anos. E por que não a gente trazer isso de forma mais agradável? Qualidade. Lógico, lógico. E aí, esse levar ao pós, né, o pós-menopausa por muito mais anos significa viver, né? Com emoção. E aí a gente já entra aqui no tema da nossa live, que é sexualidade e menopausa. Que aí é o tabu dos tabus, né? Juntamos dois tabus, menopausa e sexualidade. A Jaque tem uma história de um amigo dela que chegou para ela e falou assim: Jaque, mas o que está acontecendo com as mulheres agora? As mulheres agora, elas falam abertamente sobre menopausa, sobre sexo. O que está acontecendo? Então, assim... A minha mãe... Esse amigo falava, minha mãe nunca falou disso, eu nem sabia que minha mãe tinha menopausa, né? Então... Veja bem, o quanto que a cultura tem um peso, assim, fundamental e drástico nessa aceitação desse momento. Você falou algo muito importante, a parte cultural, né? Eu ainda acho que a gente vive um momento, assim, onde a mulher ainda... tem os certos tabus, ainda é um pouco submissa em relação ao homem nessa parte, porque eu vejo muito na questão do consultório, muitas mulheres que relatam da parte da vida sexual mais para satisfazer o parceiro, né? E a menopausa, ela vem como um problema muito grande para elas. Por quê? Porque quando chega nesse momento, querendo ou não, o nosso organismo, o nosso fisiológico, ele para de funcionar como ele funcionava antigamente. Então, os nossos hormônios ficam totalmente alterados. Então, não está mais relacionado só à questão do desejo, da vontade, de quando você tinha os hormônios funcionando. Agora também entram outros aspectos. O seu corpo já não é mais o mesmo. E aí que entra o médico para ajudar essas pacientes. Por quê? Porque tem coisas que são elas que vão fazer. É muito do casal. A parte sexual, ela não é só hormonal. Ela depende de inúmeros fatores, né? Então, a relação homem-mulher, ela é importantíssima. Eu falo que ali a parceria, o companheirismo é o mais importante de todos os aspectos. Porque isso depende muito do paciente, depende muito do casal. A parte hormonal, a gente vai trabalhar. Então, se precisar mexer em algo, a gente vai mexer. Mas essa parte cultural, essa parte conjugal, aí vem mais do casal, né? Sim. E a menopausa entra como um marco aí. Então, além de ter a questão hormonal, começa a vir aquelas coisas que a mulher começa a pensar, eu vou sentir dor na relação, eu já não estou mais com tanta vontade. Então, vai interferir na parte sexual, sim. E o ginecologista tem um papel importantíssimo. Primeiro, a questão do diálogo, que é super importante. Não é toda paciente que tem, assim, abertura até para falar. Às vezes eu vejo muita dificuldade, eu começo a puxar assunto, mas eu vejo uma certa dificuldade da paciente. Às vezes você não consegue puxar isso na primeira consulta, vai na terceira, na quarta, porque entra outros aspectos por trás e ela tem que referir coisas relacionadas ao parceiro, né?
E principalmente a parte ginecológica e do ginecologista é a parte de entrar com a reposição hormonal naquilo que ela está precisando. Então, se o meu estriol está baixo, o estradiol está baixo, minha testosterona está baixa, eu vou ter que repor, óbvio. porque senão essa mulher vai ter consequências disso. E tem coisas para a gente fazer. Então, tem várias formas da gente tratar a parte sexual da mulher na menopausa. Mas Doutora, não tenha dúvida. já que você quer perguntar algo, eu tenho que. Não, eu queria aproveitar esse gancho aí, né, que você já entrou no tema, e a doutora falou, né, um pouquinho antes da Lu fazer a pergunta, sobre as dificuldades que a gente tem para encontrar respostas para tudo que a mulher enfrenta nesse período da menopausa. Uma coisa que eu ouço muito de amigas e que eu sinto no meu corpo, mas eu lido muito bem com isso. Isso para mim realmente não é um problema. É uma drástica transformação do corpo. A transformação, eu sou professora de yoga, eu não sou atleta, eu sou professora de yoga, então assim, eu tenho uma boa flexibilidade, eu tenho elasticidade, eu faço minhas práticas de yoga, dou aulas de yoga ainda e tal. Mas eu percebi uma perda de massa muscular, eu percebi acúmulo de uma coisa esquisita na barriga, aquela pochetezinha. Então, assim, o meu corpo se transformou. Então, talvez, na cabeça das mulheres, essa transformação do corpo também altera o desejo que o marido vai sentir por ela. Aí junta isso com o hormônio, junta com a ideia de que a menopausa é a entrada na velhice. Então, é muita coisa para a gente lidar com pouca informação consistente de verdade, né? Isso é uma coisa que eu escuto. Eu achei que isso não ia acontecer comigo. Imagina, eu sou professora de yoga, eu faço atividade física. Imagina, isso não vai acontecer comigo. Hoje eu comecei a fazer academia, eu não gosto de musculação, mas eu tenho que fazer, porque o meu biotipo, eu perdi massa muscular muito fácil, né? Então isso também mexe muito com a cabeça, né, da mulher nesse período. Porque também tem uma coisa que é psicológica, né? Tem um aspecto psicológico que fica abaladíssimo. A gente fica se sentindo muito esquisita, né? A gente se sente muito diferente. E acho que isso afeta também a sexualidade, diretamente, não é? A mulher talvez fique com vergonha do corpo, não é? Sim, Jaque, isso não é só na fase da menopausa, né? Quando a gente fala na questão corporal, não é só na menopausa. É que a menopausa a gente observa muito, por quê? Porque você tem, é aquilo que a Lu falou, do ladeira abaixo. Parece que as coisas despencam de uma vez, a partir do momento que você está na menopausa. Então você observa essa mudança do corpo muito mais rápido. Mas as mulheres não sentem isso só no período da menopausa. Se, por exemplo, eu engordo um pouquinho, qualquer pessoa fala, engordei um pouquinho, tô incomodadinha. Então, assim, isso também interfere. Mas eu nem acho que essa parte do corpo em si é o fator principal da parte sexual da mulher na menopausa. Não é. Porque ela tá mais segura de si. É uma mulher que tá muito... Essa fase, eu falo que é a melhor fase para a mulher estar bem consigo mesma. Então, isso não interfere tanto. Mas as outras partes do corpo que sofrem, não a parte estética, porque o nosso corpo inteiro vai sofrer com a menopausa. Você disse uma coisa, estou fazendo musculação, porque eu estou perdendo massa muscular. Fato, isso vai acontecer na menopausa. Vai. O nosso metabolismo não é mais o mesmo. Então você começa a perder massa muscular, a massa óssea é importantíssimo. Quando que a gente ouve falar que as mulheres têm osteoporose? Depois da menopausa. Tanto é que a gente faz o exame da osteoporose quando elas entram na menopausa. Então você perde massa óssea, você perde massa muscular, você começa a ter as articulações, não tem mais a flexibilidade, a parte cognitiva sofre, é quando surgem as doenças, o Alzheimer, inúmeras outras doenças degenerativas. A parte urinária, a gente começa a ter questão de incontinência urinária, aí isso é algo que pega nas mulheres na hora da relação sexual. Agora, a parte que mais interfere é a questão da lubrificação. Então, a vagina, ela fica seca. E isso incomoda muito. Por quê? Porque, além de você já estar com aquela vontade diminuída,
você ainda sente dor na hora da relação. Então, isso é o que mais pega as mulheres no momento da menopausa. E a gente vai observando que quanto mais os anos vão passando, se você não tratar, mesmo a gente fazendo a reposição hormonal, usando hormônio, seja gel, seja local, mesmo usando, a gente ainda vai ter esse processo. Só que o que a gente tenta fazer é o quê? É retardar o máximo possível. Então, se eu entro com uma reposição hormonal, o quanto antes, eu protejo mais, por exemplo, os ossos dessa mulher. Então, se ela fosse apresentar uma osteoporose, sei lá, com 60 anos, ela vai apresentar com 70. Tem coisas que são inevitáveis. O que eu falo para as pacientes, envelhecer é inevitável. Todo mundo vai. Agora, ficar velho, a escolha de cada um. Então, doutora, me fala uma coisa. E a mulher, vamos imaginar o seguinte, e a mulher, que esse, na verdade, assim, esse é um dos nossos objetivos, né, na comunidade 50 Tons de Glamour, é oferecer aí mentorias para mulheres lidarem com essa fase de menopausa. Não é consulta, mas é mentoria. Porque eu falo o seguinte, assim, você me conhece, né? Isso não deu certo. Ai, a doutora Cristiane Sampaio, essa médica era maravilhosa. É mesmo, amo de coração. Então, eu pingou, sonhei diferente, eu já, doutora. Aí, tava mandando mensagem. Porque assim, eu lembro que quando eu fui no primeiro médico aqui na Coreia, eu falei para ele assim, olha, não me vem falar que não tem nada para fazer. Porque daqui a pouco o Elon Musk vai levar turista para Marte, não é possível. Alguém vai levar turista para Marte e você vai falar que não tem nada para fazer para o que eu estou sentindo? Então, assim, né? Deve ter algo para fazer. Mas eu tenho esse jeito, eu fui atrás, isso não deu certo, eu mudo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas e a mulher que não tem essa possibilidade, eu não tenho. E eu estou falando de uma realidade aqui na Coreia que é diferente, porque no Brasil não é assim. A mulher que vai, por exemplo, ela precisa do SUS, ela está passando mal hoje, aí ela vai marcar uma consulta para daqui 6 meses. E aí? Essa é uma pergunta. O que a mulher pode fazer até ela chegar à consulta? Esse é um ponto. E uma mulher que decide não fazer reposição hormonal ou não pode fazer a reposição hormonal. Quais seriam as opções? Vamos falar primeiro da parte sul. Eu não sei como funciona aí na Coreia, tá? Mas eu vou falar aqui Brasil. Perfeito. Aqui é uma coisa de... É verdade. Aqui dá raiva. Aqui dá raiva. É que nem a minha irmã, dá raiva dela porque ela come de tudo, não engorda. Gente, é uma coisa que dá raiva. Olha os ossinhos dela aqui, ó. Olha como ela é magra. Ai, que raiva. Pois é, mas eu tô ficando com as pernas flácidas, tá? Só pra você saber, tá? Eu vou ser aquelas velhinhas que vai ficar com as pelanquinhas tudo caídas aqui, tá? Não é nada, a gente vai cuidar. Então, assim, vamos falar da parte SUS aqui no Brasil, tá? Então, a gente tem algumas limitações, claro, né? Então, a paciente que tem condições de manter um acompanhamento particular, com certeza ela vai ter um tratamento melhor. Só que no SUS também é disponibilizado terapia hormonal para essas pacientes. Então, só que é um pouquinho diferente. É que a Lu entende um pouco da parte, né, que eu falo dos hormônios bioidênticos, que é os gel, às vezes a gente usa em implante. Então, aquele hormônio que é mais similar ao que o nosso corpo produz. No SUS é disponibilizado hormônio sintético, tá? Então, é um medicamento que você compra na farmácia. Então, aquele que, por exemplo, a Lu usaria, a Jaque também usaria, todo mundo usaria. Ele é um hormônio produzido. O hormônio é isso. O hormônio bioidêntico, ele é calculado. Dose para cada paciente é uma, eu vou colocar tanto de um hormônio, tanto de outro, tudo isso vai ser avaliado, tá? E ele é um hormônio mais natural. Então, essa é a primeira opção sempre para as pacientes. Mas eu falo assim, se a paciente não tiver essa condição, é melhor ela usar o sintético. E no SUS ele é disponibilizado, tá certo? Às vezes a paciente tem um pouco a dificuldade de agendar aquela consulta rápida, mas ela vai conseguir. Dentro daquele ano ali, daqueles 6 meses, ela vai conseguir. E aí vai depender muito também do médico. Por quê? Porque nós somos formados para evitar um pouquinho a questão dos hormônios.
Então, assim, existe a parte acadêmica aí por trás também, que eu fui assim até pouco tempo, até eu era assim. E aí, quando você passa a entender um pouco melhor, você passa a estudar, começa a ver a questão das pacientes estarem melhorando a parte da qualidade de vida, de paciente chegar e falar assim, meu Deus, você salvou meu casamento, meu Deus, sabe? Então, você começa a ver, trabalhando. Lógico, a gente tem que ter sempre ali aquele cuidado, não é algo generalizado, eu não Sim, vou sair dando hormônio para sim. todo mundo, né? Então, a paciente não tem contraindicação, vou manter sempre os níveis fisiológicos de hormônio, eu vou trabalhar com essa paciente. Por quê? Para retardar o envelhecimento dessa paciente. E quando eu falo envelhecimento, eu não falo, gente, nas rugas que vão surgir, Não. tá? Eu falo realmente no envelhecimento dos nossos órgãos, tá certo? Então, a paciente do SUS, ela tem essa possibilidade, tá? Só que não é todo médico também que vai prescrever. Que vai... Então, isso é Tá. muito do médico do consultório. Até porque essa paciente, a partir do momento que eu costumo, acho que eu até falei isso com a Lu, a partir do momento que eu prescrevi hormônio, a gente vai casar. Então, assim, não pode. Passei hormônio, sumiu, nunca mais vou ver a paciente e vou fazer a rotina ginecológica dela uma vez por ano. Não, Não. não é assim. A gente vai estar com uma frequência avaliando. Por quê? Porque o hormônio, ele responde a várias áreas do nosso corpo. E é onde entra muito aquele mito de pacientes que têm medo de hormônio. Porque, eu tenho medo de hormônio porque eu vou ter câncer por causa de hormônio. Não é assim. A gente avalia o paciente como um contexto. Eu tenho histórico familiar, eu tenho algum exame alterado. Se eu não tenho, a paciente vai se beneficiar muito mais da reposição hormonal do que ficar sem, tá? Então, Sim. tudo isso é avaliado. Mas aí a Lu perguntou, e se a paciente tem contraindicação? Se ela tiver contraindicação, existem as coisas naturais que a gente pode fazer. Tem como eu te falar assim, eu vou ter o mesmo efeito do que uma reposição hormonal? Não. Não vai ser igual. Mas a gente é melhor do que não fazer nada. Então, assim, eu posso Sim. ter alguma resposta. Existem alguns fitoterápicos. Aí mesmo, acho que na Coreia, tem um composto que se chama ginseng. Ginseng? Ginseng? Ginseng. Ginseng. É, O ginseng. então, é um dos compostos naturais que a gente usa, né? Então, assim, a gente tem compostos naturais para tentar ir amenizando os sintomas dessas pacientes. Tá? Então, tem várias coisas que a gente pode fazer. A paciente, por exemplo, da atrofia, eu posso fazer um laser para melhorar a parte de lubrificação dela. Então, tem inúmeras coisas que a gente pode fazer, mesmo quando a paciente tem a contraindicação da reposição hormonal. E eu vou pensar em contraindicação de reposição hormonal, principalmente em pacientes que já têm um histórico, às vezes, de um câncer de mama, um câncer de endométrio, tá em vigência de alguma doença ativa que contraindique. Então, aí eu vou pensar na contraindicação. E mesmo assim, já está começando a ter alguns estudos que estão mostrando até que os hormônios podem ter benefícios. Por exemplo, a testosterona parece que ela é benéfica para alguns cânceres de mama. Então, a gente não sabe. Acho que a população está começando a acordar para isso, e aí a gente está começando a estudar um pouco mais. Porque os estudos que a gente tem são coisas antigas e que ficou lá naqueles anos de 1900 e antigamente, e ali ficou, e agora as pessoas estão acordando um pouco mais, principalmente para essa questão da longevidade, do envelhecimento saudável. Então, outros estudos estão vindo, e pode ser que às vezes as coisas vão mudar. Então, todo ano a medicina, ela não é uma exata, né? A cada ano a gente pode mudar. Às vezes agora eu estou fazendo isso e pode ser que daqui 3 anos surja algo novo que eu vou falar assim, nossa, aquilo que eu fiz estava errado, os estudos mostrou que estava errado e eu vou fazer outra coisa agora, entendeu? Então a gente está em constante evolução. E a medicina, ela evolui muito rápido, gente. Muito. Gente, só uma parte aqui. Doutora Lília nutricionista, mandando uma mensagem aqui. Lua, minha paciente linda. Ai, a minha nutri maravilhosa. E doutora Joyce, minha amiga linda. E, Lília, tá convidadíssima aqui, ó. Parabéns pela live. Sim. Tá convidadíssima. Lília é nutricionista, mega blaster demais, maravilhosa. E ela tá convidada também para participar de uma live com a gente aqui no 50 Tons de Glamour, né? Porque... Jaque, você quer fazer alguma pergunta? Eu quero fazer uma pergunta. Como não sei se você chega a ter acesso a essa informação, como é a participação dos homens na questão da sexualidade na menopausa? As pacientes, elas chegam a relatar isso? Meu marido está preocupado, ele está empenhado em ouvir o que a gente vai tentar ou não. Como é que é isso? Então, o que acontece, né? Eu falo que o homem tem muita sorte, né?
Então, assim, o homem, ele tem que ter testosterona. Então, ele também entra na andropausa dele. Mas, Pausa. É. a gente conta um pouquinho mais em relação a isso. Então, isso é generalizado, né? As mulheres têm mesmo uma libido menor do que o dos homens por questão hormonal aí, né? E aí, quando a mulher entra na menopausa, o homem não acompanha, na maioria das vezes, o homem não acompanha essa fase. Ele continua com o vigor dele e a mulher tem realmente, assim, a queda de libido nesse momento, né? E sim, a maioria das mulheres que procuram isso, elas estão preocupadas em relação à questão da parceria mesmo. Porque, assim, o que eu costumo falar para as minhas pacientes, a relação sexual, ela não foi feita simplesmente para a gente satisfazer o homem. Ela é uma questão de parceria. Tanto Isso. o casamento em si, quanto essa parte também. É 50-50. Eu falo o casamento, se um der 60 e o outro der 40, tem algo errado. É 50-50. E nessa parte também. Então, o prazer, ele tem que ser para os dois. Não é apenas a mulher proporcionar. E o que eu observo muito é que algumas mulheres têm a relação simplesmente para satisfazer o marido. Satisfazer o marido. Exatamente. Só que chega um momento aí, o que acontece? O que acontece na menopausa? Aquele momento, porque várias vezes a mulher tem a relação para satisfazer, mas ela ainda não está na menopausa, ela ainda lubrifica e tá tudo ok. Aí quando chegou na menopausa, começa a questão da lubrificação, e aí o que vem? A dor. Aí isso vai ter um incômodo muito importante. Sim. Aí a mulher não vai conseguir, o homem também provavelmente vai ter dificuldade, porque até a penetração vai ficar difícil, e aí é quando a mulher procura. E sim, os homens estão preocupados com isso também. Aquele homem que é parceiro, ele está preocupado em promover o prazer para a mulher também. E eu acho isso super legal. Isso é algo que eu abordo muito nas consultas com as pacientes. E a maioria das minhas pacientes, não sei, mas a maioria das minhas pacientes, por incrível que pareça, existe uma parceria ali nessa fase. Existe uma parceria do marido. Eu costumo falar assim, esses dias eu até brinquei com o meu namorado, né? Eu falei assim, a admiração, né? O desejo que a gente tem pelo parceiro, ele não é ali no ato em si. Ele costuma fazer ovos de manhã, no café da manhã. Aí ele fez ovos para mim. Não, é assim que começa. A mulher, ela começa a ter o desejo pelo seu parceiro pelas atitudes. Então, um bom dia, a preocupação, sabe? Manda flores. Então, isso faz com que a mulher tenha até o desejo pelo seu parceiro. O ato é só a finalização. Isso. Para o homem, não é tanto assim. O homem, ele tem um gatilho muito mais rápido do que a gente. Mas as mulheres já é um pouquinho mais lenta. O que eu costumo falar muito para as pacientes que às vezes têm essa dificuldade de começar a pensar, porque eu falo assim, ó, a gente tem que começar também a pensar, a assistir às vezes alguns filmes que te ajudam a erotizar um pouco mais, você começar a mentalizar aquilo, isso ajuda muito na hora do ato em si. Então, você já ir com atitude, isso ajuda muito. Mas a parceria é o que mais vai fundamental, lógico. E uma outra pergunta. Só hormônio, que é possível, só através do hormônio, você falou alguma coisa de laser, você falou uma coisa de laser para lubrificação. Então não é hormônio só, não é só hormônio. Você quer ler o comentário, Lu? Você quer ler? Eu quero. Ai, olha que lindo. Além dos ovos... Ai, gente, presta atenção. Tchan, 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 tchan. Além dos ovos, eu faço tudo por essa doutora especial na minha vida. Ai, gente, que romântico. Aproveite ela e parabéns pela live. Ai, obrigada. Ai, amo. Eu falo que ela é maravilhosa, gente. Ela é maravilhosa. Olha, e a Bela Gomes aqui tá falando o seguinte, uma mensagem no WhatsApp também, aquela mensagem picante. Assim, aquela mensagem picante, hoje isso. Hoje tem. Tchau, tchau, tchau. Hoje tem. Tchau, tchau, tchau. Super importante. Sabe uma coisa que eu falo muito também? Tira um dia, às vezes assim, não dá para fazer uma vez por semana, mas tira um dia para ser do casal. Isso. Então, por mais que às vezes eu tenha filhos, sabe? Tira aquele dia onde você vai se arrumar, vai no salão, faz a unha, vai jantar com o seu parceiro, mas tira aquele dia para ser do casal. O que eu vejo muito não é nem de pacientes, às vezes, na menopausa, mas pacientes de pós-parto, sabe? Do puerpério. Acabou.
Por quê? Acabou. Porque a vida vai ser só ali com a criança e você não consegue mais nem pentear o cabelo. As mães falam que eu não consigo mais nem pentear o cabelo, nem escovar o dente, né? Com sossego ali naquele momento. Então, mas precisa tirar um dia do casal. Você precisa estar sempre renovando. Porque você Isso. cai na rotina, a gente vira rotina. E rotina, às vezes, a coisa não tem mais graça, né? O que é Perde a gostoso. graça, é. Exatamente. Perde a graça. Mas me fala sobre o negócio do laser, se é só com hormônio que a gente cuida da Não, lubrificação ou não? laser na pepeca. Então, Querido, eu vou na Peraí, pepeca hoje. O que você vai fazer? Vou fazer laser na pepeca. será que o Firmino está assistindo a live aí? O Firmino está assistindo? Eita, amanhã você vai. Firmino, vou fazer laser na pepeca. É maravilhoso, gente. Os homens adoram, viu? Sabe por quê? Imagina. Os maridos adoram, o Firmino vai adorar. Por quê? O laser ele tem uma grande vantagem. Quando eu falo de laser, eu falo tanto do laser mesmo quanto a radiofrequência, tá? Que são aparelhos diferentes, mas que têm, na maioria das vezes, o mesmo intuito. Resultado. Isso, o mesmo resultado. O que a gente espera do laser ou da radiofrequência? O que eu costumo falar é quando tá um pouquinho flácido, dá uma apertadinha, e quando tá um pouquinho apertado, ressecado, dá uma lubrificada e uma largadinha. Então tem os dois benefícios ali. Então por que os maridos gostam muito? Quando o paciente está de pós-parto, principalmente, que né, houve aquela frouxidão ali naquele momento, e às vezes não tá tão lubrificado, porque o pós-parto também a gente tem uma dificuldade de lubrificação. Aí você dá aquela apertadinha e fica extremamente molhado. E nas pacientes da menopausa, quando você faz, deixa muito lubrificado. Então, assim, as mulheres observam na primeira semana após. Eu recebo mensagem de paciente assim, doutora, perfeito, maravilhoso, quero fazer toda semana. Não dá também assim. Mas os benefícios dele é principalmente para isso, é aumentar a lubrificação, tá certo? Por quê? O que o laser faz? É um estímulo de colágeno. A gente conhece muito laser para face. Para face, isso. Acho que a Lu já deve ter feito alguma coisa que eu lembro da última vez. Imagina, isso aqui é natural. Então, o que a gente faz? A gente faz para estimular colágeno. E da mesma forma, na região da vulva e da vagina. Porque aí você vai renovar a sua musculatura, você vai renovar as suas células. E aí, com isso, a gente aumenta também a produção da secreção e da lubrificação vaginal. Que legal. Então, o laser e a radiofrequência, ele é feito para isso. Então, quando, por exemplo, a paciente tem contraindicação, por exemplo, uma paciente que tem câncer de mama, e eu não posso fazer reposição hormonal. Porque a reposição hormonal, o que ela faz? Ela faz com que você comece a produzir. Então, você começa a produzir a lubrificação, a renovar suas células. Então, o seu próprio corpo vai produzir aquilo ali por causa do hormônio. Se eu não posso usar o hormônio, o laser vai fazer isso para você. Então, ele tem uma grande indicação, independente se a paciente está fazendo reposição hormonal ou não, são tratamentos em conjunto, isso vai muito da queixa da paciente, são tratamentos em conjunto. Mas para aquelas pacientes que têm, principalmente pacientes de câncer de mama, gente, porque aí a paciente vai fazer às vezes químio, rádio, vou entrar na menopausa às vezes até antes da hora, dependendo de qual foi o diagnóstico. Essa paciente, todo ano ela faz, que aí ela vai manter uma vida sexual assim, mais... Entendi. Pelo que você está falando, uma vez por ano. Faz todo ano, uma vez por ano é o suficiente, talvez. Depende do caso, lógico, né? Depende, isso, depende do caso. Mas assim, em média, a gente pensa em uma vez por ano, dependendo, às vezes, você faz assim um outro apliquezinho com 6 meses, porque depende muito de qual é o laser que você vai fazer, porque existem vários tipos. Tem alguns que às vezes eu vou fazer 3 sessões, às vezes eu vou fazer 1, 2, então depende. E aí, a cada 6 meses, eu posso dar uma olhada, ver se eu preciso fazer mais um reaplique ali, ou um ano. Isso depende muito, varia muito. Isso é de paciente para paciente. Mas, em média, eu gosto de falar que pelo menos uma vez por ano eu gosto de fazer nas pacientes. É profilático. Até porque, mesmo que você esteja usando o hormônio, você vai entrar ali naquele momento de atrofia, você vai entrar no ressecamento, e aí o laser, ele é um adjuvante aí pra gente ir retardando isso, tá? Ele não adentra nessa parte, por exemplo, de proteção óssea, da parte cognitiva, ele é mais local. Mas mas funciona. Muito. Isso. Para quem tem só essa queixa, por exemplo, se a mulher tem só essa queixa, né, ela pode fazer uso. E legal. Muito boa. São coisas novas, né?
A medicina está inovando, então as coisas estão surgindo justamente para a gente trazer mais qualidade, principalmente nessa parte sexual, porque hoje em dia é algo que interfere muito as mulheres, antigamente, eu não sei vocês, mas eu lembro da minha avó, né? Aí você olha a sua avó com 50 anos, ou com Isso. 50 anos, gente, tá com cara de 20. Então, É, assim, do mesmo jeito. Exato. Então, assim, do mesmo jeito que o físico está, a a mente mente também está ali também tá. seguindo o caminho. E a parte sexual é super importante para isso. É, é. Gente, deixa eu só ler alguma coisa aqui que a Lília, nutricionista, a Lília maravilhosa. Ó, eu vou convidar ela, você vai participar de uma live com a gente aqui. Nutri. Ela que falou pra mim, vocês viram uma live que eu fiz, um vídeo que eu fiz falando que a única coisa que a Nutri liberou total e geral é água. Cara de pau, ela fala sério. Ela falou pra mim, você pode tomar água à vontade. Isso não tem limite. Vê se pode. Mas vamos lá. Olha, Lília, nutricionista, falou assim, ginseng vermelho ajuda no envelhecimento biológico decorrente do aumento do número de cópias da deve ser mitocôndria, né? E por conta da maior atividade antioxidante. Além do mais, reduz os sintomas de fadiga relatado por muitas mulheres na pós-menopausa. Interessante, ginseng vermelho. Olha, vou tomar mais ainda, viu? Vou tomar. Gente, sabe uma coisa interessante que eu estou observando aqui? Tem vários homens participando aqui na Muitos live. homens, eu vi muitos homens. O Demais. Firmino convidou, Firmino chamou os homens para vir Se falar. vocês não conhecem o Firmino, vocês têm que conhecer o Firmino. Vocês têm que conhecer o Firmino. Firmino convidou para a live. Doutora, é assim, além de toda essa questão fisiológica que a gente sabe que tem, que na verdade eu acho que é a menos complexa de lidar. Mas aí a gente está falando, tem uma realidade de mulheres, e é uma realidade, é um número alto até, lamentavelmente é um número alto, que não tem apoio do marido, que vive uma situação de baixa autoestima, de se sentir muito... Ai, o Emílio agora aqui tá mordendo, olha aqui, vou pôr para cá. E isso tem um peso muito, muito significativo na sexualidade, né? Porque assim, chega nos 50 anos, geralmente, se a mulher ainda estiver no primeiro casamento, que não é o meu caso, nem o da Jaque, mas é assim, com 50 anos, você já está aí com 25 anos de casado, os filhos já estão saindo de casa, já saíram de casa, é uma outra situação. Então, em alguns momentos, o casal aproveita, porque eles vão aproveitar aquele tempo junto, como a gente conhece muita gente, mas tem outros momentos que chega nessa fase, cada um está vivendo a sua vida, o casamento já acabou. E eu acho que isso também tem um peso muito forte nessa questão da libido, não é? O quanto que a libido tá ligada, é lógico, tá ligada ao fisiológico, mas o quanto está ligado à nossa cabeça mesmo, ao que a gente... essa questão cultural, o sexo só existe para procriação. Então, por exemplo, eu não tenho filho, então, para mim, sexo, eu nunca quis ter filho, assim, para dizer bem a verdade. Nossa, você não fez sexo a vida inteira? Então, assim, que eu não quero ter filho, eu não vou fazer. Então, o quanto que isso ainda é forte, na verdade? Qual o conselho você daria além... lógico, a gente vai dar o conselho. Você tem que mudar de marido, tem que mudar de casamento, porque esse casamento já acabou. Se acabou tudo, não vai ter sexo, obviamente, né? Mas o que você falaria? Olha, uma coisa que eu acho fundamental é o diálogo. Então, o casal, ele tem que conversar. Se não tá legal para um ou para outro, isso tem que ser... A gente tem que demonstrar, né, as nossas insatisfações, seja na parte sexual ou qualquer outra parte da relação. Então, o diálogo, ele é importantíssimo. E quando chega nessa fase, mais ainda. Por quê? Porque algo vai começar a surgir de diferente. Então, as mulheres vão começar a observar a diferença, o homem também vai começar a observar. E aí, se existir realmente a parceria, isso é algo que eles vão buscar, não podemos nem falar tratamento, mas buscar recurso juntos, né? Então, o casal vai buscar isso junto. Agora, se for algo onde não existe esse diálogo, e é algo muito assim, é uma relação que já é aquela relação que já está falida,
aí nesse momento, provavelmente, a relação vai deixar de talvez existir. Por quê? Porque a parte sexual é algo que às vezes une os casais. E isso é importante para a gente, né? Tem que existir a parceria, o companheirismo, a parte sexual também é importante, mas nesse momento, mais ainda, é a questão do diálogo. O casal tem que conversar, ele tem que estar sempre aberto ao diálogo, porque o homem não vai acompanhar a mulher nessa fase. E a doutora falou uma coisa no começo da live muito interessante. A mulher está na melhor fase da sua vida quando o processo, né, quando esse movimento da menopausa vem se instalando nela. E então, se você tiver com um relacionamento, não precisa ser um relacionamento equilibrado, não. Se você só tiver um relacionamento maduro, onde possa haver esse diálogo, a chance de vocês aproveitarem ainda mais a vida, mesmo que a gente fez uma live há um tempo atrás com uma das meninas aqui participando e acho que foi até assunto também da doutora, como é que ela chama a psicóloga, Lu? Eu esqueci o nome dela. Sandra, isso. É que agora eu tô com o nome das médicas que vão fazer as lives do mês de março e uma das coisas que foi falado é que nesse período, né, nessa fase da vida que a gente deveria estar bem e madura e tal, a gente quer aproveitar, a gente tem a possibilidade, uma possibilidade maior de aproveitar a vida. Mas para isso você tem que ter uma situação que te permita isso, né? Aproveitar a vida. Quanto que não vamos falar assim, não vou falar autoestima, mas quanto que a maturidade, não só do casal, mas quanto que a maturidade da mulher pesa nessa decisão dela, na decisão de eu vou conversar com meu marido, eu vou tentar recuperar o casamento, eu vou tentar recuperar nosso relacionamento, que agora eu quero que isso aconteça, porque a gente perde a libido, não é libido, na verdade não é libido, a gente perde aquele fogo, a quantidade de fogo. Você não vai mais ter uma relação sexual como tinha quando você estava com 25 anos. Nem é para ter mais, vamos combinar bem a verdade. Não é mais, é para ser diferente. Nós estamos diferentes, então a relação precisa ser diferente. E aí você também falou que a mulher está na melhor fase, na fase mais madura dela, né? Mas é claro que essa maturidade, ela acontece de formas diferentes para as mulheres. Quanto que isso pode interferir nessa questão sexual? Sabe o que eu acho, já? Que eu acho assim, ó, as coisas também, igual você falou. Quando a gente é adolescente, né? As adolescentes e tô no começo de um namoro, a todo momento, né? Todo momento o fogo tá ali. E aí, com o passar dos anos, as coisas vão mudando. Então, a gente passa a dar prioridade para algumas outras coisas, e isso não quer dizer que mude o sentimento pelo seu parceiro. Então, essa fase é uma fase que provavelmente você não vai manter o seu ritmo dos 20 e 30 anos. Isso. Mas, às vezes, aquela única vez na semana vai ser muito mais prazerosa do que as 3 vezes por dia que tinha antes. Por quê? Justamente por causa disso, por causa da maturidade desse momento que a gente está vivenciando. Então, você está, por mais que tenha mais gordurinha localizada, que as coisas estão caindo, você está de bem consigo. Então, você já aceita o seu corpo. Eu tiro por mim mesma. Então, assim, eu tinha super complexo com o meu corpo em relação à perna fina. Não usava short de jeito nenhum. Hoje em dia, eu não tô nem aí, entendeu? Então, assim, as pernas continuam finas. Mas é a questão da aceitação. E eu sou muito mais feliz hoje que eu uso o meu short do que antigamente, que eu não usava para esconder as pernas. Então, o que vai acontecendo é a cabeça do casal vai mudando. E se ele caminhar junto, é aquilo que eu disse, é a questão da parceria, o 50-50. Se o casal caminhar junto, você não precisa ter relação todos os dias. Não, isso, era isso que eu queria. A frequência é menor, mas ela pode ser muito mais prazerosa. Então, isso é muito mais importante. E a questão de estou envelhecendo, você tem mais tempo para fazer as coisas, você já está estável financeiramente, os filhos já estão criados, então você já tem mais momentos até de lazer com o seu parceiro. E só isso
já é motivo para quê? Para você estar sempre enamorada do seu parceiro, Isso, né? é isso Então, não aí. é só essa parte. É que a nossa live está focando nisso, mas não é só isso. Não. Existem inúmeras outras coisas por trás, sabe? Lógico, isso é importante? É importante. Eu falo, a parte sexual é super importante num relacionamento. Porque quando você. Eu falo que é o momento de mais intimidade do casal. É aquilo ali. Por isso que não deve ser algo apenas para satisfazer um ou outro. Tem que ser uma Isso. troca. Tem muita intimidade, né? É. E Mas é maravilhoso. eu fiz essa pergunta porque eu queria justamente né, ouvir, e que as pessoas também ouvissem isso de uma médica, gente, é uma profissional, que está recomendando várias alternativas para reposição dessa libido, né, renovação dessa libido, mas é porque eu escuto mulheres falando, ai, tô perdendo a vontade de sexo, agora eu tenho vontade uma vez por semana, mas meu, você está com 54 anos, está ótimo uma vez por semana, pega o seu marido e faz bem feitinho essa vez. Não dá para ser todo dia mesmo. Eu vejo por mim. Tem dias que eu não tenho paciência para nada. Se viesse, eu falo pro meu marido, mas nem que fosse o Brad Pitt pintado de ouro. Eu não queria nada com ele. Porque eu não tô com paciência, eu não quero nada. Eu quero pegar meu livro e ler meu livro. E eu posso, eu tô com 54. Eu quero mandar tudo para as favas hoje e ficar lendo um livro. Então, não é que eu não tenho vontade. Hoje eu quero fazer. Eu quero outras coisas, né? Temos outras prioridades, que é o que a doutora falou. Eu não quero deixar de fazer sexo de jeito nenhum, mas não quero mais fazer 3, 4, 5 vezes por semana ou 2 por dia, como eu fazia antes. Eu fiz antes, agora não. Agora eu quero fazer outras coisas tão maravilhosas quanto o sexo, que vão tornando a parceria, marido e mulher, né? Marido e esposa, homem e mulher, cada vez mais sensacional, né? Mas, Olha, Jaqueline, você exagera, não me conforme. Minha irmã vai. A gente fala que é diminuir a idade. Você não tem 54, tem 53, né? Você vai fazer 54. Mas é Aí, daqui como que um mês e pode? pouco, A né, pessoa Lu? não engorda e ainda por cima aumenta a idade. Não, porque eu não vou aumentar a minha idade. Eu sei, porque ela é minha irmã, ela tem 2 anos a mais que eu. Gente, mas ela Ela começou a fazer as contas. é Ah, louca mas isso minha aí. filha, Olha, virou 2023, eu já tô falando que eu tenho ai, 54 não faz tem tempo já. idade, nunca vi. Isso a pessoa não é normal. Tem várias doutoras e doutores aqui participando da live, que eu Ai, que acredito que bom, que sejam legal. conhecidos aí da doutora Joyce. Obrigada pela participação. Estão todos convidados, se quiserem participar da comunidade 50 Tons de Glamour e ajudar as mulheres a enfrentarem melhor esse momento da menopausa. Eu queria ler um ponto aqui, porque a gente já está quase terminando. Isso. Uma delas é a doutora Larissa Matsumoto. Obrigada aqui pela presença. E tem Olá, doutores aqui também, amiga. que é amiga dela, com certeza. Ai, que A bacana. gente está Obrigada, buscando gente. conteúdo, estamos lendo muito sobre isso, é um tema que me interessa muito. E aí eu achei um conteúdo da Shania Twain, que é aquela cantora lindíssima, maravilhosa, de country americano. E ela estava com um vestido assim, extravagante, mas coberto de tule, de véu, mas era extravagante, todo mundo. E aí a matéria fala assim: a cantora de 57 anos insistiu que está confortável em sua própria pele depois de posar nua coberta de lama para uma capa alternativa de seu novo álbum. E aí ela falou, na entrevista, ela falou assim: quando você está na menopausa e seu corpo está mudando, as marcas não estão olhando para isso e não fazem roupas divertidas e atraentes para mulheres na faixa de 50 anos. É tudo feito para adolescentes e pessoas na faixa dos 30. Aqui que é o mais, assim, que chega até a arrepiar. Porque quando você está com quase 50 anos, você não se olha mais no espelho. E isso é triste, né? Quando eu li isso, eu falei, não, gente, cada vez mais eu tenho certeza que da missão da comunidade de ajudar as mulheres, porque a gente merece se olhar no espelho, a gente merece se amar, a gente merece se gostar e que o outro também admire isso, né? Semana passada eu conheci eu fui numa despedida de uma amiga minha aqui da Coreia e ela é do Paquistão.
Ela me convidou para ir na despedida, eu cheguei lá no almoço na casa dela, só tinha as amigas dela paquistanesas e eu, que a gente se conhecia na yoga, né? E aí a gente conversando, tudo com as mulheres. E aí eu comecei a falar dessa coisa da menopausa e de cuidado, de qualidade de vida e tudo. E uma delas falou assim, ah, não, mas eu não sabia disso, eu desconhecia isso. Ela falou assim, a Cris tô amando essa live. Cris, beijo no coração, a Cris nos ajuda aí no projeto. E aí ela falou assim, ah, não, mas a gente não tem essa preocupação, porque a expectativa de vida no Paquistão, até por conta que é um país que está sempre em dificuldades, e é um país em desenvolvimento, é um país que não... Enfim, tem várias questões lá cultural, mas ele falou a expectativa de vida, se a mulher chegar aos 65 anos, ela já está com lucro. Nossa. Então, e aí eu falei assim, o que é melhor, né? Eu fiquei com, assim, não é com pena, mas eu senti aquilo, porque eu falei, gente... Porque a única forma de a gente não viver, não passar pelo envelhecimento, é não deixando de viver. É morrer. Mas a vida é tão exatamente. linda, né? A vida tem tanta coisa de maravilhosa. E se a gente vai viver até 70, até 80 anos, que seja com amor próprio, que seja com qualidade de vida, que seja com autoestima. E aí tem eu vivo, né? Agora eu consumo tudo disso. Tem um outro tema que é muito interessante também, a gente vai fazer uma live que é sobre romance scam, que é scam online de mulheres que se apaixonam por homens maravilhosos, lindíssimos, mas que não existe. Na verdade, é tudo scam para roubar dinheiro delas. E aí uma delas, ela tinha 62 anos, essa senhora. Nossa! E aí ela se envolveu, gente, um relacionamento de 2 anos, ela enviou para esse homem que não existe $180 mil ao longo desses 2 anos. Era todo o dinheiro dela da aposentadoria. É triste demais, é triste. E aí, enquanto o pessoal da reportagem estava fazendo a reportagem, ela cancelou porque eles desvendaram, eles falaram, olha, essa imagem que você tá vendo não existe. O cara de verdade é esse, ele tá na Nigéria, ele faz... Porque eles desvendaram o cara mesmo, né? Porque tem jeito de fazer isso, não com todos, mas tem jeito. Aí a mulher parou de falar com aquele fulano, mas ela continuou no aplicativo lá de relacionamento online. E aí o entrevistador falou para ela assim, não faz isso mais. Ela falou, não, mas me faz bem tudo. Ela falou, não faz isso mais. Ele falou assim para ela, você daqui para frente, você só confie no outro, só se entre numa relação que um homem te convide para sair e pague um drink para você, pague uma bebida para você. Até aí tudo bem. E aí ela baixou a cabeça assim, sabe? E aí filmaram bem o olho dela, assim, ela com o olho cheio de lágrimas. Ela falou assim, o problema é esse. É que não tem nenhum homem que vai me convidar para um drink. Olha. E aí, aquilo me arrepiou, assim, ó, me arrepia ainda agora. Eu falei, gente, o quanto que essa mulher realmente não está sofrendo. E aí não tem nada a ver com menopausa, tem a ver com a autoestima. Aquilo, sabe, pegou assim no coração mesmo. Porque ela falou, mas não tem ninguém que vai me convidar para tomar um drink. Então, acho que trabalhar essa questão da menopausa, da autoestima. A menopausa é só uma fase, porque agora daqui eu acho que daqui 10, 15 anos nós vamos estar falando de outra coisa, não vamos estar falando disso. Nós, né, que estamos passando por isso. Mas, enfim, o quanto mais a ciência tem olhado para essa questão, né, sei lá, emocional, psicológica. E tem que olhar. A ciência, né? Eu costumo falar para as pacientes que, assim, atualmente parece que as relações não estão criando vínculos. Tá tudo muito superficial. Então, é muito assim, eu saí, eu beijei, eu transei e não cria vínculos afetivos. E isso está fazendo com que as pessoas estão ficando cada vez mais carentes e caiam num golpe como esse daí. Então, isso é algo que, assim, a gente está vivendo nessa atualidade. E é algo muito triste de você pensar, né? Então, assim, a pessoa praticamente estava pagando por atenção. Ai, gente, não né? É muito. Olha, vamos quase terminar aqui. Tem um minutinho. Doutora, uma mensagem final. Posso fazer só uma perguntinha rápida? A doutora falou no começo da live, quando ela estava se apresentando, que, só para ver se eu entendi direito, que na faculdade não se ensina muito sobre a menopausa. Foi isso mesmo? Eu entendi? Não.
ensina, não se, o que a gente não aprende muito é a questão de hormônios, de como tratar isso. Tá, beleza. Bom. Mas não de um olhar mais amplo, tá? Voltado para essa qualidade de vida. A gente aprende muito mais como não usar do que como usar, na verdade. Legal. Tá, então agora vai, Lu. Mensagem, doutora. Obrigada de coração. Ai, que linda! Leandro, apaixonei por você também. Quando eu for para eu vou conhecer a doutora e o Leandro. Continua fazendo ovos aí para a doutora, fazendo tudo que ela é maravilhosa. Obrigada. Eu briguei com ele mais cedo. Eu falei, não vai entrar, porque você vai me deixar nervosa e eu não vou Ele não vai entrar e ele ainda entra e deixa um recado. Te amo, meu bem. Ai, você tá vendo que lindo? Gente, obrigada pela participação. Beijo no coração de todo mundo. Compartilhem a live aí, compartilhem. Ai, que lindo! Parabéns, viva as mulheres. Lindo, Leandro. As mulheres. Viva as mulheres, realmente. Compartilhem a live, nos acompanhem. E, doutora, muito obrigada de coração. Ele mandou um te amo aqui, viu? Em público. Tá em público aqui. Guarda isso, hein? Guarda. Vamos fazer um print da tela. E obrigada mesmo de coração por ter trazido tanta informação maravilhosa para as mulheres aqui. Lu, Jaque, eu que agradeço, eu fiquei super feliz. Quando você me disse a primeira vez do projeto, eu falei, gente, que pessoa que está pensando tão à frente do nosso tempo, né? Então, assim, levar informação para as pessoas é algo importantíssimo nos dias de hoje, principalmente informação de qualidade. Então, eu quero, assim, vou torcer muito que o projeto de vocês vai deslanchar. Eu espero ser convidada outras vezes. Claro. Agradeço muito. Quero dizer para todos que estão aqui, caso precisem de alguma coisa. E o recado que eu tenho para todas as mulheres é que amem-se. Se amem. Amem-se. Exatamente. Gente, ai, que delícia. Obrigada, Jebs. Beijo, fiquem com Deus. Obrigada. E doutora, até a próxima. muito obrigada. Uma honra, viu, estar aqui com vocês. Foi maravilhoso, amei, adorei. Amei. A live fica salva agora aqui no perfil, tá? Ok? Um abraço. Beijão. Tchau. Beijos, obrigada.